Convido os irmãos a abrir a Bíblia em o livro de Êxodo. Livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, né? Fácil de encontrar. No capítulo 19. No capítulo 19. Depois que eu fizer a leitura, se os irmãos quiserem deixar a Bíblia aberta, por um instante só, que eu gostaria de ler também no capítulo 20, apenas 4 versículos, mas vamos ler esse de primeira, Êxodo 19, verso 10. Uma passagem bem conhecida. Talvez nessas leituras iniciais vocês talvez não vão se identificar, mas logo no capítulo 20 vocês vão ver que vai falar dos mandamentos. Então, eu considero uma passagem bem conhecida, porque se fala muito nos mandamentos, né? Então nós vamos ler Êxodo 19, verso 10, que diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lave eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Verso 15, irmão. E disse ao povo: Estais pronto ao terceiro dia, e não vos achegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava a Deus e Deus lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Até aqui, irmãos, podeis se assentar. Se quem quiser ficar com a Bíblia aberta. Louvado seja o Senhor. É uma passagem conhecida. Se nós entrarmos no verso 20, no capítulo 20, vocês vão ver que vai falar dos mandamentos, os 10 mandamentos. Mas nós lemos aqui que o Senhor falou com Moisés que ele ia falar com o povo, que ele ia descer, que eles estejassem prontos, que eles lavassem as suas vestes, que eles não chegariam às mulheres, para que ao terceiro dia Deus ia falar com eles. E vocês viram muito bem aqui como que Deus desceu do céu ao monte Sinai. Nós lemos aqui no verso aqui, acho que foi o 18, desculpe aqui, no verso 16, e que antes dele descer, o fogo consumia aquele monte, uma fumaça muito extensa, tremores grandiosos, fogo, um sonido de buzina que ia aumentando cada vez mais, e o Senhor desceu ali para falar com o povo. Mas nós entendemos, irmão, que Deus vem tentando falar com o homem de várias formas e de maneiras diferentes. Sempre Deus vem falando com o homem, tentando falar com o homem, para que o homem venha a conhecê-lo, se relacionar com Deus, ter uma intimidade com Deus. E Deus vem de todas as formas, querendo falar com o homem, para que haja temor no homem, não temor de medo,
mas temor para a sua salvação. Como foi dito aqui, ele é um juiz, um justo juiz. Então, ele quer que esse temor que nós temos para ele não é medo, é temor do que vai vir, irmão. Das coisas que nós sabemos, se nós não andarmos direito, o juízo vai vir. Esse é o temor que nós temos que andar diante dele. E Deus quer que todos conheçam isso. E nós foi lido aqui que Deus desceu para falar com eles, para se revelar a ele. O povo estava diante de Deus, irmão. Moisés foi lá, tirou o povo de dentro do arraial e colocou nos pés do Monte Sinai, porque sabia que Deus ia descer, e como desceu, que nós demos ali, e o cenário ali não foi brincadeira, foi um negócio realmente, não sei se nós estaríamos também pronto para ver esse cenário, para presenciar isso, porque o negócio foi muito forte, e Deus queria falar com eles, irmão, mas eles ficaram com medo, tiveram medo. Por isso que eu pedi para vocês deixar a Bíblia aberta por um instante agora, no capítulo 20, nós vamos entender. No capítulo 20 de Êxodo, verso 18, diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para nos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se achegou à escuridão onde Deus estava. Até aqui, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus queria relacionar com o homem, irmão, se revelar, mas eles não quiseram. Lemos aqui que eles ficaram de longe. Fala tu, Moisés, com Deus, e fala você conosco, não Deus conosco, porque senão morreremos. Irmão, eu sei que você veio aqui hoje para ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, mas Ele quer que você também fala com Ele. Deus queria que o povo conhecesse Ele. Ele desceu ali desse jeito até assombroso para nosso entendimento. Mas ali, Deus queria provar eles, para que eles não pequeis. Eles não suportaram aquela visão. Fala tu, Moisés. Depois você fala para nós. E Moisés, quando Deus chamou a Moisés para subir na escuridade onde Deus estava, ele subiu. Mas o povo ficou de longe. Quem tem medo aqui, irmão? Tem coragem? Tem coragem? Tem coragem? Não fica de longe não, irmão. Não fica de longe não. O povo perdeu a grande oportunidade de falar com Deus face a face. Ele queria falar com o povo, mas o povo fala, Deus fala com Moisés, nós ouviremos a Moisés. Mas Deus nunca desistiu de falar com o povo, irmão. Aí Deus manda Moisés fazer uma arca, fazer um templo. É uma arca. Deus manda construir um tabernáculo, melhor dizendo. Manda construir um tabernáculo. Um tabernáculo que vocês bem conhecem, com medida, altura, divisão. Um tabernáculo de madeira feito por mãos de homens. Não esqueça essa palavra, irmão. Tabernáculo esse feito por mãos de homens, porque ali somente o sumo sacerdote entraria. Deus iria falar com o sumo sacerdote para que o sumo sacerdote falasse com o povo. E assim foi feito. A presença do Senhor, ela ia se manifestar ali, falar com o sumo sacerdote, que seria ali a pessoa escolhida no dia para ele assumir ali o sumo sacerdote.
E ali seria realizado sacrifícios animais através do sacerdote, como nós bem sabemos, para a remissão dos pecados e adoração a Deus de Israel. Então agora Deus estava ali tratando com o teu povo, falando com o teu povo através de sumos sacerdotes, porque quando ele entrava naquele tabernáculo, na segunda parte, esse tabernáculo tinha duas divisões, um lugar santo e um lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Então esse tabernáculo feito por mãos de homens tinha um comprimento, largura e altura, e tinha uma divisão no meio, onde estava a Arca da Aliança, e essa divisão havia um véu azul, dividindo o lugar santo, do lugar santo e o lugar santíssimo. Santíssimo por quê? Porque ali só ia entrar o sumo sacerdote. Ali tinha a Arca da Aliança. Ali tinha que representava a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, a Arca dos Mandamentos. Estavam ali, de vocês pesquisarem, vocês vão ver como que era por dentro. E ali estava aonde que Deus ia se manifestar com o povo ali, através de sumo sacerdote. E esse tabernáculo tinha um véu, tinha uma cortina, tinha uma divisão azul, um pano. Dizem que é bem grosso esse pano, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Havia o lugar santo, onde o sacerdote poderia entrar ali, para colocar as coisas que era necessário naquela primeira parte, mas na segunda parte, que era o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, e ali Deus se manifestava e falava com ele, e ele falava com o povo. Então Deus agora estava falando através de sacerdote, e esse sacerdote tinha que estar bem também, tinha que estar bem com Deus. Não se pode entrar, guarda isso, meu irmão, não se pode entrar no lugar santíssimo de qualquer maneira. E o sumo sacerdote, ele entrava ali, e ele falava, e Deus se manifestava ali, e ele falava através do sacerdote com o povo, o sumo sacerdote. Mas a intenção, meu irmão, era falar com o povo face a face, como se fala a um amigo. A intenção de Deus sempre foi isso. Mas havia um véu que impedia a intimidade, o relacionamento, para que todos pudessem se achegar a um lugar chamado Santíssimo, para falar com Deus. Mas havia um véu. Aí Deus começa a levantar profeta na terra. Deus começa a levantar profeta na terra, para falar com o povo agora através de profeta. Mas os profeta que falava, Deus falava através dos profetas na terra. Mas esses profetas usados para com Deus, era para anunciar o futuro, era para corrigir o povo, era para falar do juízo, era para falar que não se curvais eu deuses estranhos. O profeta vinha para dar norte, para falar, ora Deus manda te dizer. Eu estou falando de profeta da verdade. Profeta homens de Deus. Isaías, Jeremias e outros que nós conhecemos aqui. Profeta que está anotado, registrado para nós hoje aqui também. E esses profetas vinham para alertar o povo. Porque agora Deus estava falando com o povo através dos profetas. Não profeta da casinha, né, irmão? Todo mundo conhece o profeta da casinha? Conhece o profeta da chavinha, do carrinho, do casamentinho? Esses são falsos profetas. Eu estou falando de profeta de Deus, aleluia. Tudo que os profetas falavam era Deus falando através dele. Deus sempre dizia para ele, ele dizia para o povo, Deus manda te dizer. Sempre correção, irmão. Sempre correção. Se vocês insistirem nisso, vocês serão levados ao cativeiro. Se vocês insistirem nele, mandarei praga sobre vocês, cessarei o céu, cortarei. E Deus sempre falando a eles através de profeta. E nós sabemos disso. Para não se prostituir, para não se prostrar a deuses estranhos, e Deus falando através de profeta. Mas Deus
Sabe por que Deus usava os profetas, irmão, para falar naquele tempo? Porque o povo não estava preparado para falar com Deus. Porque o povo não estava preparado para falar com Deus como Moisés. Quando Deus veio falar, fugiram, tiveram medo, ficaram de longe. Vai entendendo isso, irmão? A Bíblia diz, lá em Êxodo 12:8, Deus diz assim, Deus disse, com o meu povo fala através de profeta. Com o meu povo fala através de profeta, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Deus quer falar face a face com a tua igreja, com o teu povo hoje, meu irmão. Ele sempre quis e vai insistir todo o tempo para que o povo tenha essa intimidade de entrar na presença dos santos para falar com Deus livremente. Ele quer falar com o povo, ele quer que o seu povo fale com ele quer se relacionar, irmão. Mas ainda havia um véu azul. Ainda havia um véu que impedia essa intimidade. O povo não estava preparado para falar com Deus. Era preciso sacerdote, era preciso profeta. Sempre Deus quis falar com o seu povo. E hoje não é diferente, irmão. Então Deus enviou um anjo para falar com o sacerdote Zacarias. Agora Deus, aqui em Lucas capítulo 1, verso 11 em diante, agora Deus vai falar com o anjo aqui, irmão. Irmão, Deus vem trabalhando desde o tempo antigo, para falar com o homem face a face, como se fala um amigo. Você viu que no começo ele quis falar diretamente com o povo, mas o povo ficou com medo, fugiu. E Moisés, não tem mais, não fujam. Deus veio para provar vocês, para que vocês não pequeis. Não, Moisés, fala tu com ele, depois você fala com nós. E eles ficaram de longe. Não foi dessa vez. Aí veio falando através de sumo sacerdote, veio falando através dos profetas. Agora Deus aqui, ele fala com o anjo. Diz assim, Lucas capítulo 1, verso 11. E um anjo do Senhor lhe apareceu. Esse Zacarias é sumo sacerdote, irmão. Ele estava fazendo a sua obra nesse dia, ele foi escolhido, tinha vários sumos sacerdotes. E ele estava fazendo a sua parte. Ele estava num lugar chamado Santíssimo. Ele estava ali dentro. Caiu a sorte dele entrar naquele dia lá naquele lugar santíssimo. E quando ele estava ali fazendo o que tem que ser feito naquele local, a Bíblia diz assim, e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, lhe dará à luz a um filho, e chamará o seu nome João. E terá grande prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande no Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já dentro do ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e irá diante dele o espírito do poder de Elias, para converter os corações dos pais dos filhos e os rebeldes à prudência do justo, como o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Para preparar, irmão, para preparar. Essa palavra aqui, quando eu comecei a meditar, foi a chave dessa meditação. João Batista, ele veio com poder, ele cresceu cheio do Espírito Santo, porque ele é um profeta, ele foi um profeta, e ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor, para preparar um povo bem disposto. Essa profecia, irmão, que está lá em Isaías 40,
verso 3, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aleluia. João Batista agora estava na sua missão. Ele ia preparar o caminho para o Senhor, para preparar um povo bem disposto a recebê-lo. Bem disposto, porque o povo conhecia as profecias. E João Batista estava ali. E João Batista era o profeta que ia preparar o caminho para o Senhor. Porque Deus tinha um plano de falar com o seu povo, irmão. Deus tinha um plano para falar com o homem, e o homem com ele para a sua salvação. E assim foi. João Batista cresceu, um homem cheio do Espírito Santo, como nós lemos aqui, que ele já era cheio do Espírito Santo no ventre da tua mãe. Olha isso, irmão. E ele pregava no deserto, nós sabemos disso. Aí, de repente, Jesus veio em direção a ele. E João, sabendo que era o Jesus das profecias, ele conhecia. Aí o João Batista apresentou o Senhor para o povo que ali estava para ser batizado. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus tinha um plano para entrar no lugar santíssimo, para ter um relacionamento com Deus, para ter uma intimidade, para Deus falar e o homem falar. A pessoa tem que ser preparada, ter um entendimento. E João Batista anunciou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava Jesus, o Filho de Deus, para levar o seu povo a Deus. Agora, Jesus estava na cena ali, meu irmão. Jesus estava na cena, o Filho de Deus. Jesus ia levar o povo para ter intimidade com o Pai, para falar com o Pai. O plano era isso, meu irmão. Jesus ia abrir uma porta grande. Jesus ia abrir uma porta que só Ele poderia fazer. Porque havia um véu que estava impedindo isso. Havia um véu que ali só podia entrar o sacerdote, o sumo sacerdote. Só eles que poderiam. O sumo sacerdote, Deus falava com ele, eles falavam com o povo. Mas Deus sempre quis falar com o homem com Deus. Essa é a vontade de Deus. E é hoje também, irmão. É hoje. E Jesus, Ele veio para isso. Para levar o povo a Deus, para se achegar a Deus. Jesus, Ele ia tirar o pecado do mundo, como João Batista falou. Esse aí é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós sabemos disso, meu irmão. Ele tirou o pecado do mundo, Ele levou os pecados naquela cruz. João Batista preparou o caminho para o Senhor, ele falava do Senhor. Muitos se arrependeram, irmão, muitos se arrependeram. Muitos, os seus pecados foram levados. O que estava impedindo o povo de falar com Deus? O pecado. E ainda havia um véu azul, que impedia de entrar no lugar chamado Santíssimo. Isso só foi possível, meu irmão, quando Jesus foi pregado naquela cruz. A Bíblia diz lá em Mateus 27, 50 e 51, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou seu Espírito. Eis que o véu do templo, aquele templo feito por mãos de homem, irmão, que havia uma divisão, que nem todos poderiam entrar ali, só o sumo sacerdote. Esse véu estava impedindo. Jesus veio para levar o povo a Deus, para falar, intimidade, relacionar com Deus. Tudo que Jesus falava, o meu Pai, o que eu falo, não falo de mim mesmo, mas o meu Pai que me enviou. Essas palavras não são minhas, são do meu Pai. E Jesus ia preparando. Aí quando Jesus naquela cruz ali, ele diz, entregou teu Espírito, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu do templo se rasgou, o impedimento acabou, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Estava livre o caminho, aberto uma porta. Foi aberta uma porta, agora todos podem, você e eu,
podemos entrar na sua presença e falar com o Pai. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Jesus falou assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai em oculto e Ele te ouvirá. Aleluia, não tem mais véu, não tem mais homens, não tem mais sacerdote. Você é um sacerdote agora, meu irmão. Você pode entrar. Mas muitos podem falar: mas eu sou um mentiroso, eu sou um pecador, eu sou um viciado, eu sou um mentiroso, eu sou um ladrão, eu sou um idólatra, eu nasci na idolatria, eu sou um avarento, sou um ladrão. Fala com o seu Pai, fala com Deus, você pode, foi aberta essa porta, vai a Ele, se arrepende, Ele te ouvirá, é com você mesmo, é para você que foi aberta essa porta. Aleluia. Todos podem ir, agora o caminho está livre, meu irmão, o véu não tem mais impedimento. Aleluia, olha que obra maravilhosa, meu irmão. Todos podem se arrepender, todos podem chegar: Pai Santo, eu pequei contra Ti, Senhor. Você não precisa ficar falando com homens, falar com Deus, Ele te ouvirá, com certeza. Agora você é um sacerdote, o caminho está aberto, pode chegar livremente a Ele. Aleluia, se achegue a Ele, irmão, se achegue a Ele, fala com Deus. Deus quer falar com o povo, mas Ele também quer ouvir a tua igreja falar. Aleluia, reconheça sempre a tua obra, meu irmão. Jesus abriu esse vivo caminho, meu irmão, um caminho espiritual. A Bíblia diz lá em Hebreus 9, 11, 12, diz assim: mas vindo Jesus, o sumo sacerdote, ó, o sumo sacerdote, agora Jesus aqui, meu irmão. Eu quero que vocês entendam que eu falei que foi feito um tabernáculo com mão de homens, madeira, panos, utensílios. Mas agora escute isso, irmão. Mas vindo Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, nem bezerro, mas por o seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma redenção eterna. Tirou tudo, meu irmão. Tirou tudo. Agora é um tabernáculo espiritual e Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. O Senhor fez o único sacrifício, meu irmão, naqueles sacrifícios que era feito com animais. O único sacrifício foi necessário para que aquele véu se rasgasse. Agora é um tabernáculo, um tabernáculo espiritual. Glória a Deus. Para ter acesso ao Pai. Para ter acesso ao Pai. Adoração a Ele, meu irmão. Meu irmão, vai a Ele. Não fica de longe não, irmão. Não tenha medo. Vai a Ele e fale para Ele quanto você o adora. Quanto você o ama. Agradeça a Ele pela vida que você está aí hoje, meu irmão. Você entendeu o sacrifício naquela cruz. Agradeça ali diretamente para Ele. Eu te amo, Pai. Eu sou um pecador, Senhor, mas eu me arrependo de todos os meus pecados, Senhor. Senhor, eu sou um miserável, eu me sinto até mal de estar num lugar tão santo como Tu és, Senhor. Mas o Senhor veio para mim, o Senhor veio para mim. Um coração aquebrantado, um coração contrito, Deus não recusará a oração, meu irmão. Aleluia, olha a oportunidade para todos, mas o meu pecado é muito, não importa o seu pecado, o tamanho que ele é, meu irmão. Se você chegar na presença dele, os teus muitos pecados serão perdoados, diz o Senhor. Ah, mas eu sou o pior pecador. Ele morreu para isso, para você também, irmão. Paulo ele se considerou assim meio o maior pecador. Ele disse: Jesus morreu para todos, para que todos tenham vida, e eu sou o pior pecador. Aí ele continua: porque eu persegui a igreja de Deus. Não é o pior pecador? Reconheceu? Mas eu fiz na minha ignorância. Olha a diferença. Hoje todos podem entrar, ter acesso livre para adorar. Vai ao lugar santíssimo, irmão. O Pai não quer só falar, Ele quer ouvir os filhos agora. Todos podem, irmão, todos podem. Não precisa ir atrás de homem, não. Todos podem agradecer, se arrepender, reconhecer.
Tenha coragem, irmão, vai lá. Tenha medo não. Tenha coragem. Vai a Ele. Mas infelizmente muitos nas igrejas de hoje estão longe demais, não querem se achegar ao lugar santíssimo. Não querem. Ainda estão com o rosto coberto, ainda há um véu no seu entendimento. Esse véu precisa ser tirado, irmão. Muitos ainda estão com a sua fé em outras coisas. Muitos ainda estão na lei de Moisés. Muitos estão ainda sem entendimento porque há um véu espiritual na sua face. Mas a Bíblia diz que quando esse véu for tirado, a Bíblia diz, quando se converter ao Senhor, o véu é tirado. A Bíblia diz isso lá em 2 Coríntios 3, 14 e 16, diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolida por Cristo Jesus. Muita gente ainda está com o véu, irmão. Nós sabemos que tem uma denominação, uma religião aí que até hoje quer seguir as leis de Moisés, né? Estão com o véu. Como foi, vou continuar aqui, ó, no 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. No 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. O véu não tem mais, irmão. O véu foi tirado. O homem pode falar com Deus, e o homem com Deus. Essa sempre foi a vontade de Deus. Falar como se fala um amigo na intimidade, falar e ouvir aqui. O Espírito Santo, meu irmão, é o próprio Deus. Por isso, o nosso Senhor Jesus falou, contra o Filho do Homem pode blasfemar, pode falar muitas coisas, mas será perdoado. Mas quanto ao Espírito Santo de Deus, aquele que blasfemar não terá perdão, porque é o próprio Deus, irmão, o Espírito Santo de Deus. Aqui em Hebreus 1:1, a Bíblia diz assim: havendo Deus antigamente, escute isso, irmão, para vocês verem que bonito. Havendo Deus antigamente, isso já no Novo Testamento, irmão, Hebreus, tá? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falamos nesses últimos dias pelo Filho. Nós estamos nos últimos dias, tem falado pelo Filho. Olha o que aconteceu depois que ele completou sua missão. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade na altura. Ele veio, fez a tua função de filho de Deus, purificou a sua igreja dos pecados, e subiu, e está à direita de Deus, a vossa majestade. Depende agora de nós, irmão. O caminho, a porta está aberta. Todos nós podemos se achegar. Não fiquem com medo. Como que vai ser? Como que Deus vai fazer? Como que vai tratar? Vai na intimidade com Ele, fala com Ele, irmão. Fica à vontade. Se você não quiser, não sabe como falar, chora só. Ele entende o choro, ele olha o coração, não é falar bonito, ele quer um coração sincero, constritado, se reconhecer, falar o que você é mesmo diante dele. Aí ele vai falar, achei um coração igual ao meu, achei um coração, aleluia, um coração que se rende, que entende, que precisa, um coração, um pobre de espírito, achei, aleluia. Para encerrar, irmão, eu queria ler um versículo com vocês. Eu queria que todos abrissem. Em João 15:15. Evangelho de João 15:15.
Aqui é o Senhor Jesus que está falando a nós, irmão. Aqui é o nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo aqui no capítulo 15 de João, no verso 15 também, que nós possamos ser assim, irmão. Jesus diz assim: já não chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. É isto, é essa intimidade, meu irmão. Falar com Deus como amigo, com intimidade. Ele vai falar todas as coisas para nós. O servo não sabe as coisas do amigo. O servo vai embora. O servo só veio para trabalhar e vai embora. Mas o amigo fica ali. Já não nos chamamos mais de servos, mas de amigo. Porque o amigo, ele compartilha todas as coisas com o amigo. Ele diz aqui: não tenho-vos chamado, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Irmão, se você entendeu essa mensagem, eu te tenho feito conhecer. Então você hoje sabe que Jesus está falando, que você pode falar com o Pai, Ele te fez conhecer isso. Você pode falar com Ele, o véu não existe mais. Você não precisa de sacerdote, você não precisa de profeta de chavinha da mentira, você não precisa de pastores que vai consolar o teu coração. Não, é você e Deus no seu particular, como um amigo fala com um amigo: Senhor, eis-me aqui, e fala a Ele, Ele te ouvirá, Ele te responderá. Amém, glória a Deus, irmão. Que o Senhor sempre fale conosco, pelo seu Santo Espírito. A Bíblia diz assim: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração, meu irmão. Não endureceis, fala com o Pai. Vai para a escuridade, aonde está Deus. Amém? Glória a Deus, e a Deus toda a glória. Amém.